Olá pessoal, tudo bem? Hoje damos início à nossa unidade 3, que é a unidade que nós vamos debater um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação, tá bom? Dentro dessa unidade a gente vai falar um pouquinho sobre cultura digital, é importante a gente conhecer esses termos, né? Sociedade da informação, que é como a nossa sociedade é conhecida hoje em dia, conhecer alguns conceitos pertinentes, que são os nativos digitais, imigrantes e resistentes, para a gente entender um pouquinho o nosso público, né, que dependendo do nível escolar a gente vai ter esse público variado, e as TICs dentro do ensino de química, tá bom? E é muito interessante essa unidade, que é o ambiente em que nós estamos inseridos aqui, né? A gente está num curso mediado por essas tecnologias, à distância, então a gente já está, né, presente nessa realidade dentro dessa nossa unidade. Então, cultura digital é um conceito que descreve como a tecnologia e a internet, a gente vai já ver o conceito de tecnologia, como esses dois fatores eles estão moldando o modo como a gente vive hoje em dia, como a gente se comporta, como a gente pensa, como a gente se comunica, interage, aprende e ensina, né? Isso tudo na nossa sociedade, vivendo em sociedade. E trata-se de um produto decorrente do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, conhecidas como TICs ou TDTICs ou DTIC, né? Vocês vão ver vários conceitos aí diferentes. Ok? E tecnologia, o que é o conceito de tecnologia? Às vezes a gente atribui muita tecnologia a essa imagem aí que eu coloquei para vocês, como internet e notebooks, celulares, né? Mas o termo tecnologia, veio de uma origem grega, né? Que significa técnica ou arte, e logos, né? Tecne, de técnica, arte ou ofício, e logos de conjunto de saberes, ou seja, é o conjunto de saberes de uma técnica, né? De uma arte. É, e o conceito da tecnologia ela se amplia para tudo que a gente desenvolve, né? Tudo que a gente desenvolve a partir de conhecimento científico. Por exemplo, provavelmente vocês estão assistindo esse vídeo ou no notebook ou no celular, tecnologia. Mas vocês estão ou numa cama, ou num sofá, ou numa cadeira. Isso também é tecnologia, né? Eu preciso saber, estudar quanto que uma cadeira ela pode aguentar, né? Por que a cadeira não é um tripé e sim com quatro pontos fixos, né? Isso tudo é uma técnica, né? O estudo de uma técnica, um conjunto de saberes de uma técnica para desenvolver um produto para a gente utilizar. Então, tecnologia, a gente tem as tecnologias digitais, ok, mas tecnologia vai além disso, né? Tudo que a gente consegue usar no nosso dia a dia, né? Que é produto de ciência, de conhecimento científico. E assim fica implícito que a tecnologia ela tem a capacidade de modificar o meio que a gente vive, e a gente consegue observar muito isso, né? Principalmente agora com o avanço da inteligência artificial, como que modificou muito e vem modificando, né? A gente nem sabe até que ponto a educação ela está preparada para isso, os professores estão preparados para o uso da IA, né? Mas a gente consegue observar que a tecnologia influencia muito o modo que a gente vive. E aí essas tecnologias que são chamadas de tecnologias da inteligência, eles são elementos que reorganizam, modificam nossa estrutura de como a gente aprende, como a gente raciocina, né? E mais além ainda dos nossos alunos. E essa nova forma de pensar, ela vem atribuída com essas questões inovadoras, né? Com essas inovações técnicas, tanto de livro quanto de e-book agora, né? A gente nem tem mais livro, a gente tem PDF, e-book, né? Televisão, a gente tem agora as mídias, né? Que são aqueles G1 em 1 minuto, né? O mundo todo em 30 segundos. Você consegue ter essas informações muito rápidas. E aí eu dou destaque para essas informações porque elas aqui regem uma riqueza de um país, né? E não é exagerando, não, é a questão da informação, né? Informação e conhecimento, elas sempre foram muito valiosos, né, para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, aquela sociedade que investe muito em ciência, né, que consegue produzir uma vacina, um medicamento, produtos para melhorar a qualidade de vida, produtos sustentáveis, né? Todas essas informações e conhecimentos, elas são valiosíssimas para o desenvolvimento de uma sociedade. E quando a gente passa a ter a digitalização da informação, a gente tem aí
mudanças expressivas na nossa forma de produzir, armazenar e difundir informações. Por quê? Antes a gente tinha o jornal impresso, né? Vou dar um exemplo. A gente tinha um jornal impresso, onde a gente né, era a nossa única fonte, né? Existia a televisão, mas nem todo mundo tinha acesso para ver o jornal. Mas toda de manhã a gente conseguia comprar, eu lembro que tinha um jornal que era 25 centavos, né? E a gente conseguia ter informação por lá. Então a gente tomava aquelas informações como verdade, né? Não, tá no jornal, então é verdade. E hoje em dia as informações elas estão aí na internet na mão de qualquer um. Então qualquer informação a gente consegue ter, mas aí tem o porém, a gente não sabe se essa informação é verdadeira. Então observem como essa digitalização da informação muda a nossa forma de ver o mundo, né? A gente já passa a desconfiar das informações que a gente recebe pelo celular e por não ter uma visão muito crítica, muitas pessoas acabam acreditando em tudo que elas leem, né? Isso traz muitas mudanças para a forma como a gente vive hoje em dia. E aí, essa cultura digital, que também é chamada de cybercultura, né, é quando a gente apropria essa forma da gente apropriar esses espaços virtuais dentro da nossa sociedade, nós como sujeitos, né? E Levi ele vai conceituar o que é essa cultura digital. É o conjunto de técnicas, ou seja, técnicas materiais intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensar, de valores, de atitudes que desenvolvemos, né? Que se desenvolvem junto com o crescimento desse cyberespaço. Então, à medida que as coisas vão se ampliando, né, o acesso à internet ficou mais fácil, né, do que era antes. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial. Então, tudo isso, esse crescimento desse cyberespaço virtual acaba também influenciando na nossa cultura, nas nossas práticas do dia a dia, nas nossas profissões, né, no nosso modo de pensar e etc. Bom, e aí esse tipo de avanço tecnológico vai influenciar não só no nosso modo de viver, mas dando origem a muitas outras coisas, né? Como, por exemplo, profissões de influenciadores digitais, né? A gente já tem aí uma profissão crescendo muito nesse ramo, vocês provavelmente devem conhecer algum influenciador digital, mas a forma como as pessoas vivem, constroem e reconstroem suas vidas são diretamente impactadas por essas mudanças tecnológicas. E aí, quando a gente fala dessa cultura digital nas escolas, é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque o mundo está evoluindo, está em contato constantemente com essas tecnologias, e o espaço escolar ele não pode deixar de acompanhar a sociedade, né? Ele precisa trazer esses elementos da nossa sociedade para dentro da sala de aula. E aí, historicamente, lá em 1997, a gente teve uma intensificação dessas tecnologias, né, por conta das políticas públicas que pensaram justamente nessa questão, né? A gente precisa inserir as tecnologias dentro das escolas. E uma forma que eles tiveram de fazer isso foi criar os laboratórios de informática. Hoje em dia, né, as escolas que tinham, hoje é um depósito, enfim, poucas escolas utilizam os laboratórios de informática. Mas passou-se, né, tentou-se fazer essa aproximação da escola com as tecnologias, mas não pensaram também na formação humana, né? Como os professores vão utilizar, só jogaram os notebooks e os computadores nas escolas e os professores não sabiam nem como utilizar, né? Nem de maneira mais didática, pedagógica, enfim. E hoje o que a gente tem como opção, né, enquanto professores, de adotar nas nossas aulas? A gente tem ambientes virtuais, né, gamificação, redes sociais também são utilizadas para isso, WhatsApp, Telegram para troca de informações, a gente tem ferramentas de trabalho que ajudam na realização de tarefas, né, hoje básicas, como o Word, a gente dificilmente faz trabalhos escritos. A gente tem várias plataformas como essa nossa, né, um ambiente virtual de aprendizagem, a gente tem o YouTube, a gente tem ferramentas de experimentação como simuladores, né, de laboratórios virtuais, livros digitais e muitos outros. A gente tem várias opções aí. Mas é importante a gente saber que dentro da nossa sociedade de informação a gente tem um tipo de público, né? Hoje essa nossa sociedade de informação, que também é chamada de sociedade do conhecimento, né? Ela traz algumas características importantes. E nós, como professores que vamos lidar com pessoas, né, tanto do ensino fundamental, no nono ano, no ensino médio, no EJA, no ensino técnico, né, é importante a gente compreender essa configuração da nossa sociedade, que também é chamada de nova economia, tá bom? E
o fundamento nessa discussão não é a informação em si, mas é a sociedade que toma proveito dessa informação dentro da nossa sociedade do conhecimento, né? E o que a gente vai ter surgindo, né, dentro desse contexto da pós-modernidade? É que essa sociedade da informação, ela é informatizada, ela é comunicacional, ela é rápida, porque os nativos digitais, né, são os que mais utilizam isso, a gente vai já ver como é que eles se comportam, mas ela é constituída principalmente pelos avanços da multimídia, né, vários formatos, imagens, sons, vídeos, e enfim, optoeletrônica e microeletrônica. E quais são as vantagens da gente ter essa sociedade da informação e todas essas tecnologias digitais ao nosso alcance, né? Primeiro, processos decisórios e empresariais são facilitados por videoconferência, então, né, reuniões, até questões jurídicas, né, reuniões com juiz, com advogado, tudo isso passou a ser virtualizado. Esse nosso momento aqui, né, uma sala de aula virtual também, né, uma vantagem. Ferramentas digitais como bibliotecas, correios eletrônicos, que são os e-mails, bancos online, redes sociais facilitaram muito a nossa vida, o Pix, né? E como desvantagens eu posso citar que as pessoas se tornam cada vez mais distantes, né? Por mais que as redes sociais aproximem as pessoas, ainda se tem essa distância, né, das pessoas vivendo fisicamente, que faz o inverso, né? Ao invés de aproximar, distancia. E crianças e jovens estão cada vez mais dependentes de jogos e atrativos tecnológicos, né? Então, quem nunca viu uma criancinha de 2 anos já pegando um tablet é o brinquedo dela, né? E existe essa questão também que afeta o desenvolvimento e o crescimento das crianças. E aí eu quero que vocês reflitam também quais outras vantagens e desvantagens que a gente tem, né, no uso dessas tecnologias dentro da sociedade da informação. E aí, hoje, os nossos alunos, principalmente quem vai para o ensino médio ou fundamental, eles não são os mesmos para que todo aquele nosso sistema educacional ele foi criado, né? Foi criado por um sistema tradicional. E aí, eles representam as primeiras gerações que cresceram com as novas tecnologias digitais, os alunos de hoje, né? E algumas literaturas vão chamar eles de N-Gen, o N que vem de net, né? Ou D-Gen, que é de digital. Mas a gente costuma chamar eles, dentro da língua portuguesa, de nativos digitais. O que são os nativos digitais? São esses alunos, né, essas crianças e adolescentes que já estão acostumados a receber essa informação muito rapidamente, porque eles já nasceram dentro da sociedade rodeada por tecnologia, pela internet e tudo mais, né? Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez, então eles não conseguem se concentrar ali no que você está falando por muito tempo. Então eles precisam estar fazendo alguma atividade, eles precisam realizar múltiplas tarefas. Eles preferem eles preferem ver a imagem, um gráfico ou um quadro, antes de ler o texto, né? Eu passo bastante artigo para vocês lerem e sempre tem assim, veja no quadro, na imagem ou no gráfico, né? Então eles não querem ler, preferem não ler o texto antes e sim ir direto para a imagem, porque eles gostam de informações mais rápidas, né? E preferem um acesso aleatório como hipertexto. O que é o hipertexto? Eu lendo algum texto, me interessei por eu leio um texto inteiro, tenho um texto inteiro para ler. Me interesso por uma coisa que eu li na primeira linha, eu consigo linkar e já verificar uma outra informação. E assim eu consigo, os nativos digitais, né, conseguem se guiar por essas informações. Eles não conseguem ler o texto inteiro, agora eu vou pesquisar o que eu tive interesse. Não, eles já preferem acessar instantaneamente. Já aqueles que não nasceram no mundo digital, mas que precisaram de algum momento da sua vida, seja por necessidade, enfim, utilizar essas tecnologias e conseguiram, são chamados imigrantes digitais, né? Eles têm pouca apreciação, não têm muita habilidade, mas eles precisam adquirir, seja por causa do trabalho, por causa dos estudos, né? E eles vão se aperfeiçoando através dessa interação, dessa prática do uso, né, da tecnologia. Os imigrantes eles aprenderam e escolhem, né, ensinar vagarosamente, passo a passo, uma coisa de cada vez, diferente dos nativos, né? Então eles já são aquilo, eu vou ler o texto com calma, ou então vou fazer questão por questão, ou então eles vão pedir, professor, né, fale mais devagar,
explique mais detalhadamente, né? Então existe essa diferença aí do nosso público dependendo de como nós vamos, onde nós vamos trabalhar e com que nível escolar. E nós temos, por fim, os resistentes digitais, que eles são aqueles que já não nasceram no mundo digital, assim como os imigrantes, mas que não querem, não conseguem utilizar as tecnologias digitais, mesmo que eles precisem muito, né? Então, os imigrantes, eles conseguem por necessidade, mas os resistentes, eles não conseguem de jeito nenhum. Isso já são mais os nossos avós, né? As pessoas mais idosas que têm dificuldade realmente de acessar ali a internet, de pesquisar alguma coisa. Alguns conseguem, mas na maioria dos casos eles têm aversão, né? Então não sabem usar o Pix, por exemplo, né? Preferem ainda dinheiro físico. Então existe esse público, né? Que provavelmente nós vamos encontrar no EJA. E a gente precisa também saber como trabalhar a questão das tecnologias com esse público que é resistente digital, tá bom? Eu deixei aberto um fórum que é para vocês falarem um pouquinho para mim, refletirem, né? E falarem um pouquinho para mim sobre o que vocês acham em relação das escolas, se elas superaram o problema da ausência de TICs nas aulas. A gente sabe que existe, né, essa problemática, mas eu quero saber de vocês, e vocês acham que isso já foi superado, já que a gente está numa sociedade da informação. Reflitam. E quais as barreiras que vocês acham que a escola encontra para utilizar essas tecnologias na sala de aula? E aí eu fico aguardando a participação de vocês no fórum. Ok? Vou deixar também de novo 4 artigos para vocês. E daqui para as próximas semanas, deixa eu passar um pouquinho, né, a prova parcial e o questionário. E aí eu vou disponibilizar o questionário dessa unidade para vocês responderem baseado nessa aula e baseado nos artigos. Ok? Então é isso, gente. A gente se vê na próxima unidade. Aproveitem também o fórum para tirar dúvidas caso tenham. Ok?